Você sabia que acidentes são a principal causa de morte de crianças a partir de 1 ano de idade? Que de 1 a 19 anos a causa principal de morte no nosso país em crianças e adolescentes são os acidentes? Então fique conosco que nós daremos várias informações nesse vídeo de hoje. Olá a todos, o nosso papo hoje é sobre acidentes na infância, acidentes que são tão importantes no dia a dia, no nosso dia a dia como médico e também no número de mortes que são causadas nesse país todos os anos por acidentes. Eu sou o Fausto Carvalho, médico pediatra, escritor, trabalho há mais de 2 décadas aí em pediatria, sou pediatra de formação e nós trabalhamos cada vez mais com a questão dos acidentes. Acidente hoje é a principal causa de morte a partir de 11 meses, 12 meses no Brasil todo, em especial em algumas regiões ainda mais, tem um poder muito forte de morte. Além disso, para cada caso de morte que acontece na infância por acidentes, existem pelo menos 15 outros casos internados, pelo menos 30, 40, tem autores falando em até 100 casos de acidentes que aconteceram que não chegam nem a precisar de socorro médico. Então, o acidente ele é muito banalizado até, porque é uma coisa corriqueira que a gente vê com uma certa frequência. É importante a gente lembrar que esse nome não é adequado. O acidente ele não é acidental, ou seja, ele não acontece por um acaso. Todo acidente ele tem motivos, ele tem causas. E as causas podem ser primárias, secundárias, terciárias, enfim, são várias causas num ambiente que interferem na questão dos acidentes. No nosso país, a maioria das crianças que falecem, que morrem por acidentes, são em acidentes de trânsito, especialmente acidentes de atropelamento, acidentes com bicicletas, em que a criança está na bicicleta e é atropelada ou por algum outro motivo ela se acidentou, mas também com a condução errada da criança dentro do carro, dentro do veículo. O não respeito às normas de segurança, a questão da lei que regulamenta o Código de Trânsito brasileiro, que fala certinho em questão da cadeirinha, do uso de cadeira, de assentos, e a gente vê que muita gente ainda infelizmente não respeita. Há muitos lugares do país que as pessoas andam sem capacete, por exemplo, em motos, em bicicletas, e isso não é visto como um problema. A gente só lamenta quando há morte ou quando a criança está na UTI, mas a gente tem que pensar que o acidente ele acontece por uma série de situações que são previsíveis. Por exemplo, a supervisão de um adolescente cuidando de uma criança é muito mais precária do que um adulto responsável por uma criança. É muito comum também um tipo de acidente chamado afogamento, em que a criança engole água, aspira água, na verdade, para os seus pulmões, e isso pode ser fatal. É o segundo motivo maior importante de mortes em crianças e adolescentes no nosso país. E aí a gente tem 2 grandes grupos: as crianças menores que não sabem nadar ou que estão sem supervisão, por exemplo, aquela reunião de amigos em que todos estão comendo e bebendo e a criança está ali, a piscina está ali e acha que a boinha está segura e deixa de olhar para a criança e quando vê já aconteceu uma tragédia, ou a criança que está sem supervisão imediata e começa a brincar em casa e encontra algum lugar com água, ela pode se afogar às vezes dentro de um balde de água, com um pouquinho de água, como também nós temos o outro extremo do adolescente que quer se exibir, que quer mostrar que ele pode, que ele é um bom nadador e que se joga em represas, lagos e rios, mostrando suas habilidades e muitas vezes sem muita consequência, com traumas muito sérios. Nós temos também a questão do sufocamento, que é a criança pequena que se sufoca com pequenos materiais, com materiais curtos de embalagens, botões, pequenos objetos que ela pode aspirar e se sufocar, às vezes com os alimentos muito endurecidos, é uma coisa que a gente vê também, especialmente amendoins, castanhas, carne, e outros objetos pequenos, às vezes objetos escolares, como tampinha de caneta, enfim, aquela parte final da caneta, borracha. A gente vê muitos acidentes assim. Temos que lembrar também das queimaduras, que são uma causa muito importante de acidentes.
né? A criança sempre é curiosa e ela tende a mexer, então a gente tem que tomar muito cuidado com a cozinha. A cozinha deve ser um lugar que a criança fique longe ou sempre sob supervisão, com uma supervisão muito imediata. Deixar as tampas de panela, os cabos de panela todos virados para dentro do fogão, muito cuidado quando o fogão estiver sendo utilizado, o forno, né? E também lembrar que a lavanderia e o banheiro são locais muito perigosos dentro da casa, né? A lavanderia por conta dos produtos de limpeza, porque a criança não tem a noção, ela vê um produto que está numa embalagem bonita, cheirosa, ela vai testar aquilo, e o teste da criança é pela boca. Então ela não sabe que aquilo às vezes vai fazer mal, ela vai tentar ver se o gosto é bom, se é saudável, então é um risco. E também o banheiro, né, por conta do vaso sanitário principalmente, da criança mergulhar e cair, a criança não tem muita noção que aquilo é um lugar contaminado, sujo, e ela quer brincar com água, às vezes o próprio box, né, é muito perigoso, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a criança precisa de supervisão. Então você, pai, mãe, tenha atento a isso na sua mente, converse com seus familiares, procurem locais na casa que são perigosos, dê uma olhada onde estão as tomadas, os fios, né? Porque a criança, desde que ela começa a engatinhar, ela vai explorar o seu mundo. E a tendência é ela experimentar rapidamente as coisas e colocar na boca e mexer em tudo. Então, todo cuidado é pouco e é necessário que a gente procure deixar um ambiente saudável, sem muitos riscos. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative aí a sinetinha. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com amigos e lembre-se que toda terça e todo sábado às 15 horas nós temos vídeos novos aqui no canal falando sobre saúde, criação de filhos, educação de filhos, espiritualidade, enfim, assuntos importantes na criação dos filhos pelos pais. Um abraço a todos, que Deus abençoe vocês, até a próxima.